Mas o António tinha vindo de Santiago do Cacém, é isso? Sou de uma aldeia que se chama São Francisco da Serra, da Serra, onde viveu aí do Zeca Afonso, e aonde ele fez o convite para tocar num disco dele que se chama Fura Fura. Disco do Zeca, exato. E entrou. Quando foi, entrei, existe esse disco do Zeca Afonso. Sim. E a aldeia chama São Francisco da Serra, no Concelho de Santiago. Muito do bem. Cacém. Há uma história muito gira. Olá, muito boa noite. Cá estamos nós para mais uma tertúlia aqui em casa de Amália. Eu diria uma tertúlia muito, muito especial com três dos nossos melhores guitarristas de sempre. Há muitos mais, poderiam estar outros mais, estarão outros mais. Mas a verdade é que eu os desafiei. O José Manuel Neto, meu particular amigo, enorme guitarrista, como todos sabemos, para juntarmos aqui uma rapaziada, digamos assim, para conversarmos e para tocarem. E é interessantíssimo que boa ligação estas é, porque estávamos a falar com o Cheinho, ele não se vai zangar comigo, tem 82 anos, e depois estás tu de uma geração, eu diria, intermédia, não é? Que é a minha, mais ou menos, e o Ângelo, que é desta geração mais nova, e depois, juntando aqui o Carlos Manuel, que sendo da tua geração, é um teu companheiro de estrada, não é? De tanto tempo. É muito bom estarmos aqui na casa da Amália, e eu peço naturalmente que todos vamos sempre conversando, em casa de Amália, numa noite só de guitarristas. É verdade. E agrada-te esta ideia? Foi desafiante, eu sei, não te ficaste... Só me arranjas disto. Conta lá. Não, achei interessante, realmente. O que falas em relação à diferença de gerações, já há gerações mais novas que a do... É verdade. Que a do Ângelo. Sim, é verdade. A minha não é propriamente a do Carlos. Não é que seja mais velho, tem a ver com o tempo que começámos a tocar. Mas sim, estão aqui três gerações distintas e... Ainda por cima, hoje há aqui uma coisa muito interessante, é que vocês os dois são filhos de duas extraordinárias fadistas. Felizmente a mãe do Carlos ainda está connosco, a Maria Amélia Proença. No teu caso, tu és filho da Diolinda Maria, também uma das nossas enormes fadistas. Portanto, o Shane ainda acompanhou a Diolinda. Acompanhei as duas. Pronto. E tu antes? Bom, a Maria Amélia do Zé ainda acompanhei. Ainda acompanhaste a Diolinda? Sim. Conta lá isso. Eu não era muito, não tinha muita idade, não é? Não é uma coisa que me recorde, não tenho muitas recordações de quando eu era mais novo. Provavelmente toquei para ela com 9 anos, provavelmente, 9, 10 anos. Era muito pequeno, portanto, eu comecei a tocar com 8, 9, portanto, foi mesmo no início. E a Maria Amélia, logicamente... As vossas mães, neste caso, alguma vez, nós também percebemos isso, até posso começar por ti, quis que tu tocasses, porque tu cantas bem. É bom também que sigas isto. O Ângelo também, claro. O Ângelo canta bem, ou não? Não, tu cantas muito. Não. Eu já cantei quando era mais novo. Cantarolava, não? Muito bem. Cantarolava. Mas realmente a minha mãe foi a culpada, digamos, de impulsionou-te, foi? Exato. E em jovem, nós temos sempre tendência a não fazer aquilo que os pais querem. E eu nunca quis tocar guitarra, só por volta aí dos meus 13 anos. Mas ela queria que tu tocasses guitarra, era isso? Aliás, ela apresentava-me como o meu filho, o guitarrista. O meu filho, guitarrista. E eu tinha uma guitarra que me foi oferecida pelo Edgar Nogueira, uma requinta. Certo. Eu tinha uns 9 anos. E ele ensinou-me a tocar o fado corrido e o fado menor, que são familiares. Faz lá, posso pedir isso? O quê? Faz lá, o fado corrido e o fado menor. Carlos, pode ser? Faz um bocadinho do fado corrido e o fado menor. Vamos lá explicar isso hoje. Não corrido, só das horas. Sim, só das horas. Corrido já. E agora o fado menor. Podemos fazer isto e que todos entrem, volto a pedir isso. Porque no fundo isto é primeiro e segundo, é o primeiro e quinto grau, não é? E depois, só que é maior ou menor, é a diferença, não é? E depois vive da interpretação de cada um. Ângelo, posso pedir um bocadinho do fado corrido e do fado menor também a ti? Como é que tu tocarias? Corrido. Corrido. E agora o menor? O menor não varia muito, não é? Claro, mas... Acho que
acho que todos temos medo de Mas tem pisar. alma de cada pisar. um, é Claro Claro, que sim. é que há várias formas de tocar estes É isso fados. mesmo, Claro, eu sei, claro. Por isso é que é interessante. Tão bonito. António, quer experimentar? Um bocadinho do corrido também Corrido? para a gente? Corrido. Vou já tocar em sol, ré. E agora passou para o menor, direto. Tão bonito. A ver como, não é? Como pegando em cada um no seu estilo, na sua forma. Só por isto, estás a ver, já valeu a pena encontrar. Oh, Ângelo, eu agora ia-te pedir a ti, porque um dos guitarristas dos primeiros de Amália foi José Nunes, um dos maiores guitarristas de sempre, acho que os quatro, neste caso, concordam com isso. Tu tens uma guitarrada de que eu gosto particularmente, uma guitarrada que foi criada pelo José Nunes, que é a Dona Filipa. E acho que podíamos começar. Eu vou fazer isto, vamos seguir aqui as gerações, portanto começas tu, depois toca o Zé e depois vou pedir ao António. E começava por ti, pela Dona Filipa, pode ser? isso. Queres falar alguma coisa sobre essa guitarrada? Para mim é das melodias mais bonitas que o Zé compôs até aos dias de hoje, né? Porque as coisas vão-se descobrindo e vão-se tocando. A obra nunca morre, portanto, mas diz-me muita melodia. Não é nada virtuoso, é uma coisa que puxa ao coração. É o sentimento. Claro. Então, vamos a isto.
tão bonito. Carlos, há bocadinho eu mudei aqui a conversa, estávamos a falar das mães fadistas. Tu foste, é curioso perguntar-te isso, porque é que não foste para a guitarra, porque é que foste para a viola? Sempre quiseste viola? E a tua mãe... Sempre quis viola, sim, sempre fui fascinado pela harmonia e pela parte rítmica da coisa. E não quer dizer que a guitarra não seja, obviamente também é um instrumento harmónico, claro. Mas no contexto do fado não é tão assim, é mais a viola que segura. Ainda por cima tu gostas de fazer isso, porque eu sei, tu produzes muitos discos, sim. Muito bem, diga-se. Alguns. Não, e porque sabemos todos que tu gostas particularmente de harmonizar as coisas, de criar arranjos com essa... Enfim, vais buscar todo o leque que o teu instrumento pode ter, não é? E ajudar depois nas vozes e na guitarra e na composição. Isso dá-te gosto também? Dá-me um prazer imenso. Não alterar as coisas, mas vesti-las de outra forma sem perder as características essenciais ao fado. Eu tento, pelo menos. Não sei se consigo, acho que sim. E tentas bem. Não é? Zé e Ângelo, tu então tocas muito com ele. É muito chato depois nas harmonias e nos arranjos? Ou... Não, é muito fácil, porque... Primeiro tocam há muitos anos juntos, é isso? Quer dizer, a linguagem é intrínseca. É. Sim, mas parece complicado, mas torna-se fácil, porque claro. é tão bem feito que... Até porque depois já se conhece. Está a acontecer muita coisa, que o Carlos normalmente as coisas estão a acontecer e nem se dá por ela. E, no entanto, está ali tudo no alvoroço e parece que está lá muito calmo. Parece que está tudo muito calmo, mas não. E a coisa é estar com um peixinho na água. É tal qual como me deixa mais livre. O Ângelo diz, é verdade, tem muita influência. Sim. Os dois conhecerem-se tão bem. Claro. Eu falo sempre de um caso, de um grande viola, o Fernando Alvim. O Alvim, claro. Me acompanhou 20 anos, mas acompanhou o Carlos Paredes 20 anos. Sim. Ora, o Carlos Paredes, depois do Alvim, praticamente já não conseguiu. Há uma volta muito interessante do Alvim que o António deve saber, não sei se vocês sabem, porque o Alvim chegou a tocar e tocava, foi convidado pelo José Cid para o 1111, ou os Babies, sabiam disso, para tocar com ele. Só que, entretanto, o Carlos Paredes convida o Fernando Alvim e o Alvim pede desculpa ao José Cid. E vai tocar, porque ainda por cima era a área dele. E por falarmos em Amália, às vezes é importante a gente também contarmos estas coisas. O Fernando Alvim só tocou uma vez para a Amália, que foi fez os arranjos. Eu sei, um dos arranjos da Bossa Brasileira. Exatamente. Do Formiguinha Bossa Nova. Foi o Alvim, porque o tema era brasileiro e ele era muito bom a harmonizar, lá está, como tu fazes, e foi convidado para harmonizar a Formiga Bossa Nova e foi o único tema que ele depois tocou com a Amália. E ele contou-me isso numa entrevista. Que realmente ele era o melhor. Era genial, não era? O António Apinho também estava aí a contar uma coisa muito gira, porque foi tocar umas guitarradas, ou estava a tocar e a Amália viu e foi vê-lo. É isso, conte lá isso. Foi na aula magna. Eu estava com o Fernando Alvim, estávamos a tocar, aquilo estava cheio. A Amália estava no canto. E a determinada altura, na primeira fila, portanto. Sim. E a determinada altura estamos a tocar uma rapsódia qualquer, aonde toco uma peça, um bocado de Armandinho. Ok. Aquelas mais conhecidas. E a Amália sai do canto, e põe-se no meio, a olhar. Quando toco o Armandinho, acabo precisamente com o Armandinho. Ela levantou-se, deu palmas, as pessoas levantaram-se e tal. E depois, no final, foi-me cumprimentar. Fiquei radiante, fiquei feliz. Depois disso ouvi uma vez, porque o António, nessa altura, o António tocava com quem? Com o Hermano? Nessa altura tocava... Eu estou na terceira fase da minha carreira. A primeira fase foi aquela de 10, 15 anos, que acompanhei os fados... Que acompanhava? Os fadistas todos. Depois, a segunda fase foi aquela que eu fiquei só com Carlos do Carmo, Frei Hermano da Câmara e o trabalho de Ronquial. Exato. E nestes últimos quase 30 anos... É solista. Sou solista. E vai fazendo só a mim. De resto, eu tenho aqui este disco, que é o disco mais recente do António. Dos meus 50 anos. Dos 50 anos, que é um disco extraordinário, porque junta muita coisa. De resto, depois há um tema que eu vou pedir ao António para tocar, que não é daqui, mas acho que o Carlos também toca isso, que é o tal Sonhar em Lisboa. Isso, que é lindíssimo, que já lá vamos. Mas o sonho de uma pessoa que nasce numa aldeia. Qual é o sonho? Toca guitarra, o sonho é um dia vir para Lisboa, não é? E homenageei, fiz essa música. E veio bem. E agora, eu vou passar aqui direto para um outro fado, que é também um clássico, digamos assim, no fado e nas guitarradas, que é o Fado Lopes, que também não, é... Isso... Hã? Não? Então qual é que é? Último. É?
É o que tu quiseres, Zé. Então o que é que queres tocar? Eu lembrei-me de tocar uma guitarrada de Domingos Camarinha, Muito bem. que está um bocado esquecido e dentro do que está a acontecer é assim também fadista e faz sentido, até porque estamos aqui na casa da Amália, não é? E há aquele célebre disco em que acompanhar a guitarra por Domingos Camarinha. Exato. Mas o disco Santos Morreira. foi por isso que ele foi gravado em Paris. Diga, António. Este disco foi gravado em Paris. Pois. Era o disco que mais passava na rádio na altura. Eu conheço o repertório todo desse disco através só do ouvido. E Há bocado conhece. quando eu estava a tocar. E conhece bem. Lembro-me. São variações, em lá. É isso, no fundo, são variações. Então vá. Vamos ouvir? Bonito. E é tão bom ver que o som da guitarra portuguesa e o instrumento é cada vez mais apreciado e divulgado por esse mundo fora. Nós temos aqui uma guitarra absolutamente extraordinária em filigrana, a arte da filigrana de Gondomar, não é? Que também, neste ano, ainda por cima, por causa do centenário de Amália, também pegou na guitarra portuguesa e a fez em filigrana e fica lindíssimo. Lindo, lindo. O que é que a guitarra tem de tão especial, António? É o som, é a forma de a tocar, é a sensibilidade de quem a toca, é isso tudo junto? É muita coisa. Sobretudo, eu recordo sempre fora do país, porque é Portugal. Sim. Também é Portugal. Eu fui muitas vezes chamado a atenção. Olha aí a sua viola, os técnicos só. E eu dizia, não, isto não é viola, isto é guitarra portuguesa. Sim. Sabe, não se divulga muito, infelizmente.
os temas instrumentais portugueses e guitarra E portuguesa. às vezes ainda acontece quando se está a fazer o teste de som, olha aí, a guitarra está baixa, eles sobem viola, não é? Também acontece. Também Quantas acontece. vezes isso acontece? É verdade. Agora, a experiência que eu tenho é que é um instrumento que desperta muita atenção, sobretudo para os músicos, Sim. que estão mais atentos na experiência que eu tenho, ter tocado um pouco por todo o mundo, e quem é que normalmente são os primeiros a chegar? São músicos. A perguntar que afinação é esta. E quando se explica a afinação, si, lá, mi, si, lá, ré, pergunto sempre, e para que é que serve 2 sis de 2 lás? Lá tem que pegar na guitarra e explicar. Faz-me lembrar a mesma coisa quando eu fui gravar com a Orquestra Sinfónica de Londres. Eles não acreditavam, eram à volta de 70 músicos, não acreditavam que era só uma guitarra. E portanto, o Calvário... Certo, que era ele o mestre, fez sim, os foi arranjos. ele. Sim. E disse ao diretor da orquestra, não, é só uma guitarra. É que eles não... E ainda por cima é curioso, aceitam. estamos aqui, agora estava a lembrar, estava a olhar para as vossas guitarras. A sua guitarra é de 1960, não é? Do 60. Gilberto Grácio, não é? Do Gilberto, não. Ah, do Do pai, João do João Pedro Pedro. Grácio. Do João Pedro. Exatamente. Ok. E estava a olhar, porque quer a guitarra do Zé, quer a guitarra do Ângelo, são guitarras de Coimbra. Sim. E a sua é uma guitarra Do Oscar Cardoso. de Lisboa. Do Oscar, as duas, exatamente. Já agora a tua viola é do Oscar também, não? Também. É também? Também. Calhou. Mas neste caso, e é bom às vezes nós também falarmos nisso, porque neste caso aqui está, portanto, a guitarra do Zé e a do Ângelo são guitarras de Coimbra, porque na voluta, que é esta parte, aqui nas Cravelhas, tem uma lágrima, e a sua tem uma cornucópia, neste caso. mas- A minha tem a escala muito mais estreita. Sim, também. Eu nunca toquei nesta guitarra. Ah, não? Nunca tinha tocado? Nunca. Nunca E toquei. trouxe hoje aqui por ser... Exatamente por causa de, Para a nossa por causa tertúlia. de estar aqui o nome que antigamente os guitarristas Sim. colocavam no leque. Muito bem. E Esse aqui tem era AS. Armínio Silva, AS. Foi-me oferecido na Oliveira do Hospital por a mulher do que tocou para a Hermínia. Esta guitarra tocou muito tempo para a Hermínia. Era do guitarrista que tocava com o Hermínio Hermínio, Silva, claro. exatamente. Ora que bem. Bom, António, então e eu agora, porque estamos a falar consigo e dessa guitarra, eu acho que fica aqui muito bem um passeio por Lisboa. Eu vou desafiá-lo para o seu passeio por Lisboa. Acho que o Carlos não tem nenhum problema em acompanhá-lo. Qual é o tom, António, da sua guitarrada, que é sua, é um Pode ser. original C? É original. Que se É ré? Original de Lisboa. Não é lá. É lá. Eu percebi dizer ré, percebi dizer. Então vá. Vamos lá passear.
momento tão bonito. Bem, Carlos. Já vi, vocês nunca tinham tocado isto? É incrível, Carlos, não é? Carlos. o Carlos conheceu, ele tocava isto. Sim. Ele tocava isto sem viola, com a viola. Tocava parte desta guitarrada já há uns anos. Há muitos anos. Portanto, Muitos também não somos assim tão... mas ainda te lembravas. Eu estava a olhar para o Ângelo, ele ia ao seu lado, a olhar para si, porque eu sei que tu, tal como o Zé, claro, mas agora porque vou falar contigo, porque quero pedir a seguir uma guitarrada. É giro também ver este cruzamento exatamente de gerações, de formas de interpretar, de olhar para o instrumento, de abordar o instrumento, de utilizar o instrumento. E tu tens muito isso, porque eu sei que tu estiveste muito ligado até ao Armando Melo no início. Meu mestre? No início, não. Ainda é o meu mestre e será sempre o meu mestre. Grande guitarrista. Grande Arménio. Mas eu estou a dizer, quando começaste? Por isso que Eu acho que isto passa tudo um bocadinho pela história dos guitarristas, e não só dos instrumentos, mas também dos guitarristas, que acho que é um bocado o que está em falta na geração de agora. É olhar para os mestres como eu e o Zé e o Carlos olhamos para o Chainho e olhar para a carreira do mestre Chainho. E perceber a história do instrumento, as técnicas que se usavam antigamente, quer dizer, ir ouvir Armandinho, Carvalhinho, Jaime Santos, José Nunes, Jaime Santos para mim foi o maior. E perceber a história deles. Não quer dizer que eles sejam as nossas referências. Sim, não é? mas não é isso que tem. Porque eu não tive nem o Jaime Santos, nem o Armandinho, nem o Carvalhinho como referência minha, não é? Tive o Fontes Rocha, tive o Alcindo Frazão. Mas podem ser tive o como Arménio, escola, não é? mas servem de escola, porque nós temos que conhecer a linguagem dos instrumentos. Já agora, quais é que são assim as tuas referências? E depois vou perguntar ao Zé. Não, disse agora três. Então peço desculpa. Digo. O Alcindo Frazão, Sim, o Arménio? Fontes Rocha, o Arménio indiscutivelmente, porque foi meu mestre. Claro. E o Zé será indiscutivelmente a minha grande referência Até porque é do teu nova tempo. geração, é do meu tempo, não é? Ele e o Custódio talvez sejam os guitarristas que eu ouvi mais. O Zé é responsável por eu ainda hoje estar a tocar com a Namora, não é? E tu, Zé? Já deixa só perceber agora também, porque tens assim grandes referências também. Até tenho várias referências, portanto, isto ao fim e ao cabo nós somos uma manta de retalhos daquilo que vamos ouvindo. É o somar daquilo tudo, não é? Claro. Eu no início ouvi, quando comecei a tocar com o Zé Inácio, ele mostrou-me as guitarradas do Zé Nunes e eu Zé Inácio que era um viola, é bom explicar isso, não era um guitarra. Esqueci-me dos José Nunes, sim. Sim. Ele ensinou-me e mostrou-me algumas guitarradas do Zé Nunes lá na casa de fados da minha mãe. O Francisco Carvalhinho foi o único guitarrista desses mais antigos que eu ouvi tocar ao vivo. Mas indiscutivelmente foi o Manuel Mendes. Manuel Mendes. Depois eu quando fui para o Senhor Vinho com 23 anos, tive de perto e conheci de perto o Fontes, depois apaixonei pelo Fontes. Depois, portanto, foi um... E tu és o somatório disso tudo, mais o que tu podes acrescentar, ou pelo menos a tua alma, não é? A tua forma de abordar. E daí talvez tenha criado a minha identidade. Claro. Que é Claro, criaste. esta mistura toda. Claro, criaste, é muito bom. Aqui há um tempo, nunca mais me esqueço, ainda bem que o Ângelo falou nisso. Eu estava uma vez, deves-te lembrar, a jantarmos, eu, tu e o Jorge Fernando, ali em Alfama, e estávamos a falar dos guitarristas, isto já para aí há 7 ou 8 anos, da nova vaga, e que estavam a aparecer, e tu dizias, do Ângelo, dizia, olha, ele também já faz umas coisas minhas. E isso é brutal, portanto, esse lado. Isso já foi há muitos anos. Já foi há muitos Como é anos. natural, não é? Ainda hoje me revejo muito nele, muito no Arménio e muito no Alcino, quer dizer, Mas já pois há vais tendo- guitarristas mas já vais que tendo a tua mais linguagem. Hoje, claro, é isso mesmo. Hoje, claro, mas E lembras... vai moldá-la ainda mais porque Claro. ele canta. Sim, tem E isso. ao cantar sabe o que é que necessita para acompanhar. Não sei o quê. Claro. E neste caso, Eu sou agora... do tempo Diga, em António. que os guitarristas sobreviviam só das casas de fados. Pois. Aquilo era, naquela altura, eu ando cá há tantos anos, haviam 4 ou 5 bons guitarristas. Era o Roner, José Nunes, Jaime Santos, Domingos Camarinha, Francisco Carvalhinho. O resto eram guitarristas muito fracos. Sobreviviam das casas de fados. Ok. Eu próprio fui insultado por ir conhecer aqueles que eu admirava, precisamente por causa disso, que era um mundo muito fechado. E eu pensei sempre que um dia havia de abrir uma escola de ensino de guitarra portuguesa. E abriu? E abri. A primeira escola, o Zé Manuel até, testemunho que já viu o projeto e o Carlos Manuel, lá em minha casa. Sim. Portanto, deu origem ao Museu de Fado, deu origem a um projeto meu. E, bem,
a história que é melhor ficar por aqui. Sabe porquê? Porque agora, da história que eu ia pedir ao Ângelo para tocar exatamente Armandinho. É? Pode ser. Armandinho, sim. Variações em Variações Lá. em Lá, sim. Que são absolutamente extraordinárias. É incrível. Sim, sim. E é giro como depois, lá está, estas novas gerações pegam nos temas, não é? E os recriam, porque no fundo é isso, não é? Também mal seria, não é? Isto é como nos fados cantados, claro. cada um depois dá o seu estilo. E aqui no fundo é o mesmo, tu estilas na mesma na guitarra, tu fazes essas variações como las sentes, não é? De certeza absoluta. Sim, eu acho que há instrumentais em que nós podemos mais livremente dar o nosso cunho, mas há outras que acho que merecem que nos cinjamos Ficas mais preso à versão original. à é isso? original, não é? À linguagem de quem o fez, não é? E neste caso... Se não passa a ser um instrumental meu, passa a ser uma interpretação minha, Sim. passa a ter a minha identidade, Ou seja, e perde a foge identidade demasiado, é isso. da pessoa que o compôs, não é? E aqui, neste caso, o que é que vais fazer? Aqui vou cingir-me o mais próximo das referências que eu tive deste instrumental, que neste caso não foi só o Armandinho, Sim. foi o Ricardo Rocha, um disco que o Ricardo Rocha tem com o Paquito. Foi a primeira vez que ouvi este instrumental. Dois grandes, E essa é a minha referência para este instrumental. Que não está, no fundo também não está muito longe daquilo Estamos aqui a falar que o Armandinho tocou, não é? Sim, mas é ótimo, ainda bem que tu falaste nisso, porque estamos aqui, é bom que nós nos lembramos, quanto maior número, melhor, já falámos aqui tanto. Eu também queria lembrar o Pedro da Veiga, que era fabuloso, do tempo do Alcino, que era um guitarrista também de uma sensibilidade extraordinária. E tu agora falaste de dois muito importantes também, o Paquito e o Ricardo Rocha, que está aí, é o neto do Fontes, que toca muito também. Então vá, Bem, vamos a isto? espetacular. Há bocadinho o Carlos estava a dizer que é muito fácil tocar com o Zé, mas na verdade é facílimo ter alguém como o Carlos a tocar, não é? Isto não é só fácil para os violistas tocarem com bons guitarristas, não é? Se nós não tivermos uma boa base harmónica e rítmica, também nos perdemos, não é? Ele é extraordinário, de Completamente. facto. É mesmo. Que maravilha, não é, António? Como a abordagem ao instrumento também mudou, não é? Muito, muito. A guitarra... Vou-lhes dizer uma coisa que é muito interessante. Diga, diga. Eu aprendi a tocar guitarra porque o meu pai
ensinou-me o moraria, o corrido e o menor. Ok. Tínhamos um café na minha aldeia, tínhamos um grande rádio que transmitia programas da emissora nacional e eu ouvia, eu sabia o nome das mães deles, os nomes de todas as fadistas, de todos os guitarristas. Por exemplo, o Carlos Gonçalves, que eu falei há pouco. Certo. Quando nós aceitámos espaço em Beja, depois houve uma coisa do Pax Júlia, Sim. e juntámos lá ele com a guitarra, e eu. Ele podia assim. Pax Júlia é o Cineteatro de Beja. De Beja. E fomos e tal. Quando eu ouço o Carlos Gonçalves tocar a guitarra, ele disse assim: tocas também guitarra? Eu não sei tocar. Qual é o teu nome? Cheinho. Eu vivo numa aldeia, não sei. E tu, qual é o teu nome? Carlos Gonçalves. Eu já estou a ouvir na rádio, isto é a propósito, porque eu já era profissional. Ele já era o passarinho aí na altura. Já era o passarinho. Exatamente. De forma que eu tinha uma autoridade. Saímos do quartel, depois disso, saímos do quartel, ele com as duas guitarras atrás, íamos para Beja, para a floresta. Em Beja, que tinha ali assim, onde dava o fado à tarde, e tudo isso. Isto para dizer que, naquela altura, eu ouvia a rádio e sabia. 2 toques do guitarrista, sabia quem era. Sabia logo quem era, claro. Sabia, adivinhava sempre. Ora, isto para dizer que eu, quando apareço em Lisboa, não tinha uma identidade própria, não sei, eu tocava tudo um pouco. Tudo. Era o que eu via, Era o que eu via através da rádio, um bocadinho do Armadinho, um bocadinho do Jaime Santos, outras coisas assim. Já agora, há uma coisa que eu tenho alguma curiosidade, porque o Frei Hermano, de quem eu sou muito amigo, como sabe, falava muito Cantava de si. meu fado. Sim, era incrível. E fazia músicas fabulosas. Mas ele contava-me, eu vou aproveitar para perguntar isso aqui nesta nossa conversa, que o António pegava nas músicas e lhe dava lá os seus arranjos e que fazia as introduções todas. Como é que se chama aquele, diga lá, como é que foi aquele coisinho de surto, ticati, como é que isso se chama? Não, isso é o psicate. Exatamente. Eu sei, mas era para ouvir de si. Por causa do psicate, quem tirou um partido incrível do psicate. Não existia nenhuma gravação em Portugal com o psicate. Então, há um estúdio de gravação, Sim. havia, aliás, na Rua da Trindade. Certo. Quando passava o elétrico, parava a gravação. No 3º piso. Era o Alberto Nunes, o técnico. Certo. Lá parávamos. E eu cheguei um pouco atrasado e começo a tocar os Maldequeres. Certo. Mas para não fazer barulho. Então, Porque eu, quando vinha para Lisboa, para não fazer barulho, já fazia assim. era isso que eu lhe pedi. Faça lá então para toda a gente. E a saber o que é. Tonicha teve um grande sucesso. Sim. Ainda mais o Jorge Fontes. Sim. Que ele, na altura, Sim, o Jorge foi... andava, era um furo, andava por todo lado. E todos os locutores, o Jorge, como é que tu fazes isso? Como é que tu fazes isso? É um segredo, isto é um segredo. Claro que ele nunca teve a nossa técnica. Certo. Pois Esta não. técnica que o Zé e que hoje tem, Sim. disto, ele não era capaz de fazer isto. Sim, não dobrava isso. Portanto, o Albuquerque. E agora faça lá com o Pussycat, que é para a gente. É isto? É assim, mas... Porquê? Porque é que eu fui buscar Então, isto? deixa que gravou isto. Por causa dos temas do Frei Hermano e também do Carlos do Carmo, porque tem vários, quando o Cheinho fazia os arranjos, as introduções, não é? Sim. Faça lá um bocadinho de uma delas, se quiser. Eu estava-me a lembrar, há tantas em que faz isso. Pode ser do Frei Hermano, se quiser, que fez várias, ou do Carlos do Carmo. Uma que quiser, um bocadinho. Não. Eu cantava aquela... Mas eram várias. Eram várias. Diga. Eu fiz esta introdução e ele disse, isso é muito bonito. Sim. Quando eu era muito fadista. Depois gravámos um disco onde eu meti esta introdução. Com o Frei Hermano. Ele tinha melodias lindíssimas, muito bonitas. E então depois nós... O José Luís Nobre Costa... Passa lá um bocadinho do Jesus. Porque é essa que tem.
Muito bem. Porque isso é seu, por isso é que eu queria dizer. Aí está. Então, São todos que eu não me lembro. pois são, e o António fazia isso também. Bom, ó Zé, agora vou aqui passar para o Zé. Há bocadinho eu ia desafiar para o Fado Lopes, porque eu quero te pedir isso. Lá está, e é curioso depois as guitarradas, estas, pelo menos as fundamentais, são todas elas vindas, claro, de instrumentistas, mas extraordinários e que criavam, como o Armandinho, que já ouvimos. Esta é outra, que é curioso, tal como a que o Ângelo há bocadinho Não são tocou. instrumentais, atenção, estamos a falar de guitarristas que compuseram Claro, mas grande parte das nossas obras de fados Pronto. tradicionais. E era isso que eu ia São dizer. todas deles, não é? Muito bem, e era isso que eu... Tal qual como o Jaime Santos. Sim. Exato. Terá sido o guitarrista que mais variações fez e que mais fados fez. Sim, e eu ia dizer, era por isso, ou seja, o Ângelo, era isso mesmo, e bem te disseste, que era o que eu ia dizer, é que curiosamente depois, como aquela tua guitarrada, a que ouvimos há bocadinho, que deu um fado, estava-me a lembrar, eu sei que não estou triste, mas triste é o que estou, que é uma Sim, cantada. o Alexandrino do Armandinho. O Alexandrino do Armandinho, exatamente. E agora, neste caso, o Fado Lopes, que também ele deu um fado cantado, o Manuel de Almeida, por exemplo, era genial a cantar o Fado Lopes, e o Carlos Zela, enfim, tantos outros. Mas posso pedir então agora, José, o Fado Tem Lopes? também uma introdução que era do José Nunes. Portanto, foi o José Nunes que fez esta introdução. Como sabes, o Fado Lopes, cada um dos guitarristas dá a sua interpretação. E eu juntei as duas, o Fado Lopes, com uma pequena introdução do José Nunes. Também. Muito bem, vamos lá. Ok.
António, que bom, não é? Ainda por cima Bom, temos aqui, está-se perto da indiscutivelmente, dois dos mais talentosos. E é bom que o digamos, porque há gente muito boa a tocar guitarra nesta altura. Estava a lembrar do André Dias, o Chaveiro, o Bernardo Couto, o Luís Guerreiro. Eu vou-me esquecer aqui de algum, não é por mal, portanto não sanguem comigo. Estou apenas a lembrar-me de tantos e tão bons que temos aí. Falta aqui, se calhar faltam muitos mais, claro, faltam tantos, mas... O Luís aí foi, o Zé Manuel é que deu-lhe aulas, ele disse. Pois, Que é um grande guitarrista. Dá-lhe umas dicas. mas digo. Foi. Aulas não, isso é Olha, mais seguida. mas é incrível, não é? Porque, felizmente, para além Quando desta... desculpa, estou a contar esta história. Não, desculpa. Quando fui tocar para o Empossado, eu toquei uma série de anos no Senhor Vinho e depois deixei de tocar em casas porque tinha muitos espetáculos com muitos artistas e tal. Portanto, era chato estar sempre a arranjar guitarristas para ir e depois também para a casa era chato porque eu nunca lá estava. Pronto. E saí. E um dia mais tarde, uns anos mais tarde, voltei a ir tocar para o Empossado. Voltei a tocar, convidaram-me e tal. Sim. O Ricardo Rocha tinha saído lá. Tinha Isso foi no tempo que é do João Ferreira Rosa e da Zizi? Não, acho que era só o João Só Zizi já? Não, eu penso que era Da Zizi. A Teresa Siqueira. E depois, a determinada altura, por causa desse problema de ter muitos concertos, o Luís falou-me, tal, pá, se lhe podia dar umas dicas e tal. Já foi há muitos anos, isto foi para aí em 2003, talvez. Sim. E eu disse-lhe, pá, não tenho tempo porque ando sempre fora e não sei o quê, mas podemos fazer uma coisa. Tu não queres trabalhar numa casa? Já, pá, isso era porreiro e tal. Foi tocar para o pé de mim para o Empossado. E quando eu não estava, ficava ele e tal, e estava ali próximo, pronto, e trocava, dava-lhe umas dicas. E começou? E Pronto. Ele começou aos 9 anos. Se tivesse sido antes. Porque eu comecei a ter aulas com o Arménio. Desculpa, quem teve lá primeiro, quem lhe deu primeiro aulas mesmo foi o Pereira. O António. Exato. Pereira, mas ele tocava basicamente umas guitarradas, fados, que ele foi lá para o pé de mim para aprender Fatos. a acompanhar e tal. Exatamente. Desde já? Não, eu pensei que esse momento tivesse sido antes. Eu comecei a ter aulas com o Arménio em 99, no Empossado mesmo. Antes dele, porque eu depois tive a minha formação toda musical, foi toda tida nos Salesianos, nos Vicentes. Sim. Mas antes disso, o Arménio ainda não dava aulas nos Salesianos e comecei a aprender guitarra. É giro, porque ele falou aqui do Parreira, o António Parreira, que fazia uma enorme dupla com o José Luís Nobre Costa. E depois lembrei-me por estar a lembrar exatamente mais guitarristas, o Pedro Castro, o Paulo Parreira e o Ricardo, os dois irmãos, o Guilherme Banza. Enfim, há tantos, eu não me queria esquecer. Eu vou-vos passar agora aqui uma rasteira. Passo só eles dois, António, porque eu sei que não lhe faria isso, porque o António está dedicado a ser um solista, portanto é um compositor, cria os seus temas e faz os seus espetáculos. Depois, no fim, prego-lhe o máximo. Mas agora eu vou-vos só pedir uma quadra, uma coisa muito pequenina, só uma cestilha se quiser, neste caso uma cestilha, porque nós temos uma rubrica de fado tradicional, normalmente, como não temos cantor eu não utilizo. Então o que é que eu te vou pedir? Só que faças a introdução e um bocadinho do cravo, pode ser o fado cravo, e tu também a seguir, pode ser exatamente para perceber uma coisa pequenina, começa só quiser, podes começar tu Zé agora, ao contrário. Está lá. Ah, é? Fado cravo. Só mesmo. Mas intro e uma cestilha inteira? Só um bocadinho, exatamente como não temos a diferença Estás de a pedir ao Zé para cantar, é? Não, se eu quiser cantar, isso tudo bem. Vá lá, fado cravo.
Tão bom e tão bonito. Bom, vamos-nos embora, mas antes ainda eu vou desafiar eles três. Agradeço naturalmente aos quatro, Carlos Manuel, ao Zé, ao António, ao Ângelo, por mais uma tertúlia aqui em casa de Amália e na sua casa, seguramente. Ainda por cima, eles vão tocar 3 fados de Amália, neste caso uma rapsódia. António, aqui peço ao António para ser o solista, pode ser, porque eu acho que é o Malhoa, o Foi Deus e o Amália. É isso? É exatamente. É isto? Exatamente. Então pronto. Depois no fim eu vou-lhe pedir para assinar o nosso livro. Não ensaiámos. Mas vai correr bem. Só ia dizer que no fim vou-lhe pedir para assinar o nosso livro e tenho esta chávena muito bonita. Obrigado. Que celebra o centenário de Amália e que está aqui na Casa Museu, porque é uma casa que deve ser visitada também, que está aberta e que tem, entre tantas outras, esta peça tão bonita. E esta é para si, que eu lhe ofereço. É para si. Muito obrigado. António, vamos a isto? Boa noite.